A gente tem uma foto muito legal também do Johnny se despedindo da escrivã. Depois temos da equipe do Johnny se abraçando. E também, segundo fontes, depois que os jurados se retiraram para as deliberações, a advogada da Amber, a Elaine, foi vista saindo chorando do banheiro. Antes de entrar no balanço, eu também tenho algumas informações muito legais que eu acho que vale a pena compartilhar. E uma delas é sobre a Camille Vasquez, a glamourosa advogada júnior que roubou os holofotes no épico julgamento, principalmente porque ela se destacou muito com o meticuloso interrogatório com a Amber Heard. E olha só que interessante, a Camille tem 37 anos e ela só recebeu esse papel principal no último momento, quando a equipe do Johnny vetou um plano para que a conhecida superadvogada Kathleen Zellner conduzisse o interrogatório da Amber. O Johnny havia contratado a Kathleen depois que ele assistiu um documentário em fevereiro na Netflix chamado Making Murder. E essa é uma série documental de sucesso da Netflix. E essa senhora tem décadas de sucesso em anular condenações injustas. Então, ela tem 64 anos, inclusive. Então, o Johnny achou que seria apropriado, baseado na experiência e seriedade dela, a atuação para esse trabalho, principalmente para encontrar os buracos nas evidências e histórias da Amber. Acontece que a equipe jurídica, liderada pelo experiente advogado Ben Shawell, advertiu que a integração da Kathleen no último momento complicaria o caso, porque como era muito tarde, não havia como ela se atualizar em tão pouco tempo. Então o trabalho acabou sendo para Camille, que já era uma associada do escritório. Embora ela não seja exatamente uma novata na firma, não é incomum, mas ela conhecia as provas de dentro para fora. Ao que parece, também encontrei algumas informações sobre o endereço dela. Ela morava em Orange County, na Califórnia, e ela é especializada em casos de difamação. Também, segundo essa fonte, a Camille conhece o Johnny desde 2017, quando ele contratou Brown Hudnick para processos contra o ex-gerente de negócios Joel Mandel. E o desempenho da Camille não passou despercebido pela superadvogada Kathleen, porque ela tweetou no dia 17 de maio que a Camille é uma estrela incomparável do julgamento, que o tom comedido, perguntas incisivas, domínio total dos fatos e crença clara em seu cliente são louváveis. A Camille nasceu em julho de 1984, os pais dela são Leonel e a Marília Vasquez, e eles moram em uma casa avaliada em $1 milhão em Buena Park. O pai dela já foi dono de uma loja UPS em Anaheim. Camille se formou numa universidade da Califórnia com bacharelado em Artes, Comunicação e Ciência Política em 2006. Depois ela foi para a Faculdade de Direito de 2006 a 2010. E então construiu uma carreira promissora até ingressar na firma que se encontra até hoje. A imprensa tentou tirar muitas informações sobre ela e o pai dela até chegou a conversar com uma imprensa, mas na verdade não foi uma conversa. Ele só rebateu algumas informações falsas que circularam na internet. Por exemplo, ele disse que a filha dele está namorando um advogado e não um corretor imobiliário, como inicialmente estava sendo alardeado. E ele também disse que agora a Camille mora na cidade litorânea de Corona del Mar, lá na Califórnia também. Nesse meio tempo, a revista Newsweek trouxe uma especialista, uma advogada, Manny Arora. Ela também faz parte de uma associação de advogados importantes e ela foi convidada especificamente para dar sua estimativa das taxas e gastos legais tanto da parte do Johnny como da Amber. Ela fez uma estimativa desde o ponto de partida, então 3 anos atrás. Ela então calculou uma média de $600 por hora para cada advogado. E o Johnny tinha 7 advogados em sua equipe. Então ela acredita que pelo menos o Johnny gastou 5,5 milhões na sua equipe jurídica. Quanto à equipe da Amber, ela acredita que o gasto foi um pouco menor, considerando que a equipe jurídica dela era menor. Por exemplo, veio à tona nas audiências que aquele médico Richard Moore, que testemunhou sobre a lesão no dedo do Johnny, que não foi causado pela garrafa de vidro, a Camille levantou o tópico de que a compensação dele foi de $1.000 por hora e $5.000 por seu testemunho no tribunal. Ela explicou que os advogados da Amber são da área da Virgínia e são especificamente 3. Então, a Amber deve ter gastado 3 milhões em honorários e mais $200 mil em especialistas. Então ela explica que os especialistas, que variam de médicos, peritos e psicólogos, têm honorários que percorrem entre 5 mil ou mais por dia, além dos relatórios completos de depoimentos e etc. Então ela acredita que o Johnny Depp pode ter gasto uns $300 mil em especialistas. A Amber usou o escritório de advocacia Woods Rogers, com sede na Virgínia. E os advogados dela são a Elaine Bradhoff,
o Ben Rothenborn e o Joshua Tree. Já o Johnny foi representado pelo aquele escritório de advocacia internacional. A equipe de advogados dele foi formada pela Camille Vasquez, Ben Shawen, Steve Kallman, Andrew Crawford, Rebecca McDowell, Yearly Mann, Jessica Myers e Samuel Muniz. Acredito que todo mundo esteja ciente que esse julgamento foi uma explosão midiática e, muito mais do que isso, uma explosão popular. Esse julgamento repercutiu não por conta da mídia, mas por conta das pessoas mesmo, o que no caso fez com que as audiências fossem fonte interminável para a produção de conteúdo, inclusive no TikTok. Tem 1001 vídeos de pessoas imitando a Amber, nos testemunhos dela. Entre todas as redes sociais, estatísticas apontaram que o TikTok foi onde esse caso teve maior visibilidade. Porém, também há muita movimentação presencial, porque eu estou falando das filas que dobravam as noites que antecediam a audiência do dia seguinte. Exatamente, as pessoas começavam a chegar muito cedo ali, por 6 horas, 5 horas, para entrar e encarar uma fila gigantesca para conseguir sentar e assistir o julgamento ao vivo. As filas se seguiram durante as 6 semanas. E durante o dia, então, nem se fala. As pessoas praticamente montaram acampamento, os fãs vieram para demonstrar apoio. Por exemplo, tem cachorros que até estavam vestidos a caráter, eles estavam com uma camisa dizendo que eram parte da equipe legal do Johnny Depp. Para infelicidade da mídia, muitas pessoas estavam ali dando entrevistas dizendo que estavam amando aquele momento, que queriam ver justiça pelo Johnny Depp, sem contar que a movimentação na rua era muito acalorada, com pessoas gritando eufóricas quando os carros se aproximavam, quando o carro do Johnny chegava. Eu trouxe até alguns vídeos interessantes para vocês assistirem, mas se você pensa que só havia apoiadores do Johnny Depp, você está enganado, porque sim, haviam pessoas, claro, em menor número, apoiando a Amber. Inclusive tem até a foto de um rapaz segurando uma placa, eu estou com a Amber. Inclusive no último dia, na sexta-feira, durante as declarações, a polícia teve que intervir porque os dois grupos começaram a discutir. Parece que os fãs da Amber começaram a soltar provocações, eles estavam com megafones. Em si, as pessoas comuns se mostraram muito presentes e bastante interessadas em acompanhar de ponta a ponta todo o desenrolar do julgamento. Acontece que a resposta da mídia, dos jornalistas, a nível global e de parte dessas autoridades de imprensa não foram em favor do Johnny. Só para vocês terem ideia de uma situação, o ator e cantor Dominic Fike, se eu não me engano, ele é da série Euphoria. Ele foi fazer um show na Universidade de Northwestern. É um festival anual de música da universidade. E aí, no meio da apresentação dele, ele estava cantando, e segundo as pessoas que estavam presentes, e são vários testemunhos completamente idênticos de pessoas que não se conhecem, mas estavam no show, pesada, e disse que ele deixaria a Amber bater nele. Então a plateia começou a vaiar, assim, teve muita gente do show que ficou completamente chocada, porque como não tinha nada a ver, assim, ele entrou com o assunto do nada, as pessoas ficaram: cara, por que ele está fazendo isso? E esse Dominic, não satisfeito com a resposta negativa, ainda disse que queria ver o quanto ele conseguiria se safar. Uma socióloga chamada doutora Nicole Bedeira, que diz estudar a violência íntima, fez algumas declarações em seu Twitter e a mídia abraçou suas falas, replicando por toda a internet. E a doutora comentou em relação de muitas vítimas de violência doméstica estarem rejeitando as alegações da Amber. Ela declarou que isso era motivado pelo fato das vítimas não quererem que outras vítimas também sejam reconhecidas. E ela disse que não era surpreendente ver mulheres apoiando o Johnny Depp, porque as mulheres respondem à violência íntima de uma forma diferente, principalmente quando elas têm um relacionamento com o agressor. Já a emissora NBC foi atrás de uma TikToker que é litigante de direito de família em Los Angeles, e eles também replicaram as declarações dessa mulher. Aliás, eles trouxeram ela para dar espaço no jornal deles, e ela disse que as provas, que as evidências da equipe da Amber eram persuasivas. E o analista da NBC News, o analista jurídico, disse que concordava completamente com essa declaração. E ele falou que as evidências da Amber são tão fortes que ele espera um veredito que a favoreça. Também foi dito que o Johnny Depp não apresentou nenhuma evidência material que o impressionasse como
algum fator que poderia virar o jogo em favor dele. A NBC também conseguiu um professor de direito da Universidade de Louisville e ele disse que a forma como o julgamento foi enquadrado na consciência pública é profundamente problemático, que isso revela o quanto a sociedade se importa com a violência de gênero. E ele ainda expressou ceticismo sobre a onda de apoio ao Johnny Depp nas mídias sociais. Ele diz que não acredita que o Johnny tem esse apoio todo e que algumas perguntas terão que ser feitas mais tarde se esse redemoinho na mídia social aconteceu de forma orgânica ou se foi parte de alguma estratégia direcionada e orquestrada por algo maior, ou seja, robôs. O New York Times publicou dezenas de artigos apoiando a Amber e atacando o público, incluindo um artigo chamado Por que gostamos de ver mulheres sendo humilhadas? A Vogue também publicou um artigo dizendo por que é hora de acreditarmos em Amber Heard. E nesse artigo a pessoa que escreveu disse que as pessoas que apoiavam o Johnny são extremistas e agressivos. Uma outra mídia de renome nos Estados Unidos chamada Fierce Pot disse que um grande fator do Johnny ter todo esse apoio era a misoginia coletiva, que era a tendência que a sociedade tem de não acreditar em uma mulher. O site nacional UOL fez um artigo dizendo que os advogados do Johnny fizeram uso de diversas táticas, entre elas a de fazer várias perguntas muito rapidamente para confundir a Amber em suas respostas. Inclusive o UOL é tão bem informado que eles disseram que o júri só tem até o dia 31, no caso hoje, nesse momento que eu estou gravando, para decidir o resultado do veredito. Mas isso não é verdade, o júri tem 30 dias. Já a emissora Rede Globo disse em sua revista eletrônica intitulada Fantástico que se o júri der o veredito favorável ao Johnny é porque eles fizeram pesquisas na internet e sucumbiram à pressão popular. O que eu acho fascinante nesse caso é que fazia muito tempo que eu não via uma unidade como essa. São pessoas de norte a sul, de leste a oeste, que estão alinhadas em uma mesma concepção baseada nos fatos e evidências. E eu acho que um dos efeitos desse caso é dar a oportunidade às pessoas que até então não levavam a sério o problema que nós temos hoje com a mídia, que é um problema global. A mídia não tem interesse na verdade, na justiça, nem no bem-estar das pessoas. Eu fui conferir um talk show americano e as apresentadoras que ridicularizavam todo o julgamento ainda disseram que deveria ser proibido que o julgamento estivesse sendo televisionado, que deveria ser algo completamente privado e que ninguém deveria ter acesso às informações. E algumas pessoas que têm um pouquinho mais de voz, que estão acompanhando o caso, comentaram sobre o julgamento rindo, fazendo piada, como se fosse engraçado, como se as agressões das alegações dos dois lados fosse assim a coisa mais divertida e natural do mundo, como se realmente o que estivesse sendo debatido nesse julgamento não tivesse importância. E antes que eu chegue na minha avaliação mais elaborada, eu quero dizer que eu acredito que a Amber conseguiu provar que o Johnny tem problemas com álcool, substâncias, e que em alguns momentos ele teve um comportamento agressivo, como jogar uma garrafa na parede ou algo assim. Só que nada disso prova violência. Todas as pessoas que testemunharam em favor dele, ou então no campo da neutralidade, cantaram o mesmo coro. Os relatos eram idênticos em relação ao temperamento e à agressividade da Amber. Ouvimos afirmações de abusos verbais e até físicos da parte dela. E eu acho que conviver com um alcoólatra é desgastante, é traumatizante, é angustiante, mas nem sempre o alcoolismo é sinônimo de violência. Conviver com um alcoólatra, pode ter certeza, vai ser tóxico, vergonhoso, lamentável, triste, desesperançoso, mas violência não é uma regra nesses casos. Ela pode ser um fator, mas não para todos. Um outro ponto que pesa contra a Amber é que nenhum amigo veio testemunhar em seu favor, o que nesse ponto pode ser que ela nem tenha amigos. Uma questão que eu pensei muito e analisei foi o ponto das fotos, das provas que ela ficou guardando durante os 6 anos que ela esteve com ele. E baseado na minha experiência, eu nunca ouvi que ninguém guardou provas durante 6, 7, 10, 25 anos. Isso não existe. E eu vou te explicar por quê. Quando uma pessoa está em um relacionamento como esse, completamente disfuncional, a última coisa que passa na cabeça dela é largar. Essa vítima carrega a esperança de que o outro vai mudar, vai melhorar, as coisas vão ficar maravilhosas. Existem pessoas que estão numa situação como essa, que chegam pedindo algum tipo de ajuda, mas a ajuda que a pessoa quer receber do terapeuta, como já aconteceu comigo, ela não quer um incentivo à mudança, ou seja, largue esse relacionamento, deu fora.
ela quer alguém que faça alguma mágica, de repente ele vai mudar, melhorar, como você pode fazer com que eu consiga causar essa mudança, esse impacto nele ou nela. Se eu falar na primeira sessão, olha, você tem que fazer suas malas e ir embora correndo, a pessoa ou ela nunca mais volta ou ela desliga o telefone na minha cara. Porque a última coisa que ela quer é ouvir alguém dizendo que aquele relacionamento é fracassado, é falido e não vai dar certo. Então, às vezes, é um processo de trabalhar com a autoestima dessa moça, desse rapaz, para fazer com que eles comecem a se ver diferente e a partir desse ponto eles conseguirão enxergar o relacionamento da forma como ele é. Aí essa vítima vai ter consciência das marcas, das cicatrizes. Só que essa consciência ela não nasce do dia para a noite. E aí quando a vítima decide mudar o jogo e ela precisa de provas, é o momento em que ela também opta por sair. O que significa que as provas sempre serão recentes ao período de escape, exceto que hajam provas que foram guardadas sem a intenção, sem essa malícia de isso aqui é uma prova. Acontece isso às vezes sem querer. Então normalmente quando há provas, a linha do tempo ela não é muito extensiva. No caso a vítima não vai falar, vou guardar essa prova porque caso algum dia não dê certo eu tenho aqui para usar contra ele. Não, porque na cabeça dela essa possibilidade do relacionamento não dar certo é inaceitável. É tipo, não vai dar certo. A pessoa acha que é a rainha da fé. Então ela jamais teria estômago para construir provas a longo prazo de um relacionamento que ela quer que dê certo. Então essas provas da Amber, que são quase desde o primeiro mês de relacionamento dela com o Johnny, não fazem o menor sentido com um padrão de vítimas de violência doméstica. E aí a gente também chega nessa questão que as alegações dela são de extrema violência. O que ela diz ter passado e sofrido nas mãos dele. Só que as provas dela sugerem, no caso, uma violência mínima, o que não faz sentido, porque ela não tem nenhuma prova material, no caso, uma foto, de uma das violências chocantes que ela relatou naquele tribunal. Ela só tem de uma marca aqui, um vermelho ali. Então, o que deduz que essas provas de violência mínima podem ter sido forjadas e que a violência mortal que ela relatou nunca aconteceu. O depoimento dela em relação à participação da polícia é completamente contraditório ao depoimento dos agentes policiais, o que é muito estranho. Eles podem estar mentindo? Podem. Mas e as outras pessoas também estão mentindo? Todo mundo ali é mentiroso? O cara do TMZ? Ok. Se eles estão mentindo, mas e os áudios dela dizendo diga ao mundo? Foi mal interpretado? E o elevador com James Franco? É sério que ela não tinha nenhuma amiga? Ela teve que chamar justo um homem, o James Franco. Eu fui ler uma entrevista dele, ele confessou isso recentemente, que até outro dia ele era uma pessoa super promíscua. Ele disse que ele era a pessoa mais promíscua que ele conhecia, que ele dormia com todas e que não era fiel a ninguém. E aí, você quer mesmo que a gente acredite que ele foi lá para dormir no sofá da Amber? E o vídeo dela na corte em 2016? Ela falou TMZ. Saiu da boca dela, entre tantas mídias, porque ela foi falar logo TMZ e colocou a mão no rosto parecendo chocada. E o artigo dela, de 2018? 2 anos atrás, eu saí como vítima de violência doméstica. 2 anos atrás, era 2016. O ano em que ela pediu uma ordem de restrição contra o Johnny. Então, se o artigo dela não era para atacar o Johnny, ela estava falando de quem? O médico mentiu, as enfermeiras mentiram, a ex-secretária dela mentiu, os laudos médicos mentiram, todas as outras testemunhas mentiram, as ex-mulheres do Johnny mentiram, as fotos que o Johnny apresentou mentiram, todos mentiram, menos a Amber. Foi o que ela disse no seu testemunho final. Então agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos analisar provas. E eu quero que você se junte a mim como um jurado. Nós somos o júri. Então eu vou começar destacando os principais pontos da Amber e do Johnny. A Amber disse que o primeiro ato de violência física ocorreu em 2013. Lembrando que ela disse que o Johnny a esbofeteou 3 vezes. Entre vários incidentes, ela disse que ele deu tapas na cara dela em outros momentos, a jogou no chão, a agarrou pelos cabelos e puxou ela assim pela sala, a empurrou contra uma parede,
deu cabeçadas nela, jogou objetos nela, incluindo copos e um celular. Ela disse que no avião ele estava de bota e ele deu um baita chute nela no avião, na frente de todo mundo, e ninguém fez nada para ajudá-la. Ela teve o testemunho daquela ex-maquiadora que diz que ajudou a esconder uns hematomas e um lábio partido no show que ela apareceu do James Corden, acho que é Corden, de 2015. A gente também tem um relato dela em que ela disse que um mês depois de ter casado com o Johnny em 2015, eles começaram a discutir e aí ele bateu no rosto dela, a jogou no chão, aí a sufocou, depois a arremessou em uma mesa de ping-pong e arrancou a camisola dela. Aí ele pegou uma garrafa de licor e enfiou dentro dela e ela disse que nem sentiu nada, mas ela não conseguia se levantar porque ela pensava que ele estava dando um soco nela. Ela disse que inclusive podia sentir os ossos no meio de toda essa loucura. Os principais pontos do Johnny. Ele disse que a Amber o submeteu a chamados degradantes, ou seja, ela dizia várias coisas negativas, depreciativas em vários momentos. Que ela agia por uma necessidade de conflito. Que muitas vezes ela começava com um tapa ou então com um empurrão, ou então jogava um controle remoto de TV na cabeça dele, jogava uma taça de vinho na cara dele. E ele também relatou que as discussões com a Amber eram impossíveis. Só ela estava certa e ele nunca conseguia falar nada. Ele disse que usou muitas substâncias e álcool para lidar psicologicamente com tudo que estava vivendo no meio do relacionamento com ela. E é claro, ele contou um padrão interessante da sua situação de infância, de como sua mãe era abusiva, de como ele começou a tomar pílulas com 11 anos de idade para fugir da natureza caótica, do ambiente instável o qual ele respirava. Sem contar que em um áudio a Amber admite ter batido no Johnny, e temos também aquela gravação assim que é infame. Diga às pessoas que foi uma luta justa e veja o que o júri, o juiz pensam. Diga ao mundo, Johnny. Diga a eles, eu, Johnny Depp, também sou vítima de violência doméstica. Veja se as pessoas acreditam e ficam do seu lado. Esse áudio dela pareceu muito obstinado, não foi um áudio de revolta, como ela disse no seu testemunho, nem de longe foi de indignação, porque ela falou que pensou, como ele pode dizer isso e era ele que me agride há 5 anos? Não faz sentido, ninguém diria dessa forma, ninguém, absolutamente ninguém. A reação que se esperaria não é esse desafio de credibilidade, de tipo, eles não vão acreditar em você. É, que absurdo, olha as coisas que você fez comigo, eu sou a vítima aqui. A reação dela deveria ser de indignação, de desconforto, de constrangimento, e não indignação que confronta e escarnece. Vítimas não têm moral para fazer isso, para peitar desse jeito. Gente, vítima, existem posições aqui, papéis. Vítima é vítima. A vítima não consegue reagir nesse nível, nesse patamar aqui de igual para igual. Nem todas as vítimas são iguais, claro, porém eu estou me baseando aqui nos relatos que ela deu. A situação dela era muito grave. Tudo que ela passou, a quantidade de vezes que ela foi violada, o nível ali de agressões é um parâmetro de violência doméstica severa. Esse áudio é a última coisa que eu esperaria ouvir de uma pessoa tão sofrida e vítima como ela diz ser. A terapeuta que atendia a Amber e o Johnny, tanto de forma individual quanto juntos, testemunhou que a Amber confessou a ela que agrediu o Johnny e que ela se sentiu uma mulher empoderada ao fazer isso. A psicóloga ainda destacou em seu testemunho que a Amber relatava suas agressões com muito orgulho. O mesmo orgulho que a gente ouve no áudio. Ela diz também que o Johnny era passivo e que não conseguia ter voz nenhuma nas conversas. A doutora Hughes, a psicóloga contratada pela equipe da Amber, tem um histórico também um pouco alarmante. Ela foi testemunhar em um caso onde a mulher havia tirado a vida do marido. E é claro, o testemunho dela foi de defesa, mas não deu certo porque a mulher foi presa. O perito dela também ali das fotos, o Julian Eckert, também assim foi pego pelos advogados do Johnny numa cilada assim extraordinária. Numa parte do depoimento dele, ele diz que as fotos passaram por 3 laptops diferentes e que por isso a resolução das imagens eram ruins. Mas aí depois é colocadas 2 fotos com diferenças de um hematoma mais visível, o outro mais fraco, e ele fala, não é a mesma foto não. Mesmo com o advogado dizendo, peraí, mas a data tá... Gente, é a mesma foto, que você pode ver o cabelo dela tá igualzinho, é a mesma foto. Ele provavelmente quis
insistir nisso porque ficaria feio assumir né, que o outro lado estava certo, considerando que ele estava sendo pago. E a gente tem também aquela testemunha Jennifer Howell. Essa moça, ao que parece, era a melhor amiga da Whitney. E ela disse no julgamento que o que a Whitney estava fazendo era errado. E que, embora amasse a Whitney, ela acreditava que a Whitney estava tentando proteger a Amber. Essa filântropa confirmou no depoimento que havia enviado um e-mail para a Whitney e para um funcionário dela em julho de 2020, pedindo a Whitney que falasse a verdade sobre o tumultuado relacionamento do Johnny com a Amber. E ela falou: faça a coisa certa, que é o que eu vou fazer. Então, entre tantas coisas, eu acho que isso já é uma base muito importante pra gente seguir aqui. A juíza Penny instruiu o júri em como eles devem chegar a uma conclusão. Ela disse que para o veredito ser favorável ao Johnny, os membros do júri deveriam verificar se as declarações feitas pelo Adam, o ex-advogado dele, foram realmente feitas com malícia, conforme a Amber alega. E para o veredito ser favorável ao Johnny, eles deveriam ler o artigo inteiro da Amber no Washington Post e verificar se ela o escreveu com base em informações falsas ou com desrespeito intencional à verdade. Ela também pediu ao júri para considerar os danos que ambas as partes dizem ter sofrido, um por causa do outro. E olha que interessante, o júri presente no tribunal foi composto por 6 homens, sendo 4 de ascendência asiática, 2 homens brancos, 3 mulheres, sendo uma de ascendência asiática, uma outra afro-americana e outra branca. Entretanto, o grupo final, para chegar a apenas uma conclusão, é de apenas 7 pessoas. Eu acredito que alguns desses júris foram erguidos como reserva, caso alguma coisa acontecesse no meio do caminho com algum outro participante. Vamos olhar um pouco agora para as provas que contradizem diretamente os relatos da Amber. A equipe dela disse, durante essa última audiência, que a Amber não deu um depoimento de como Johnny perdeu o dedo. Só que aí, isso é mentira, como eu falei anteriormente. Ela já deu 3 versões diferentes em 3 datas. Depois a gente tem outra prova que bate de frente com as alegações dela. O presente que ela deu ao Johnny em 2015. Eu nunca ouvi um relato como esse. E nem nos casos mais absurdos. Dar um objeto cortante, uma faca, de presente para uma pessoa que faz horrores com você, que te chuta, que coloca uma garrafa dentro de você, aí você vai e dá. Uma vítima de violência doméstica jamais daria um presente como esse, porque por mais que ela não abandone o seu agressor ou tenha a intenção de abandoná-lo, ela tem certeza que esse presente, se baseando já nas experiências negativas que ela tem com ele, pode sim ser usado contra ela. Aí nós também temos a questão do divórcio. A Amber disse no depoimento dela que a equipe do Johnny estava oferecendo um dinheiro e ela disse que queria ficar com menos, e ela aceitou só os 7 milhões da proposta original dele. Só que isso não é verdade. Nos documentos, na papelada, consta que ela queria as 2 coberturas que ele tinha na Broadway, que ele continuasse pagando o carro dela, que ele continuasse pagando todas as taxas dessas coberturas na Broadway, ou seja, o condomínio, contas. A lista dela de exigências era enorme, ela queria que ele cobrisse o custo dos advogados dela. Não faz sentido, ela disse que não queria nada, mas no fim a lista dela estava muito inflada e cheia de exigências. Sem contar que esse detalhe que ela disse ao júri é literalmente inacreditável, porque é como se eu estivesse agora te oferecendo 13 milhões num acordo, um rompimento, e aí você fala: ai tá, não, só vou ficar com 7 milhões, onde tá o papel que eu assino? Ela podia ter descartado esse detalhe. Então agora eu vou querer fazer uma dinâmica com vocês, ainda nessa linha das provas, porque estamos aqui representando o júri. Então eu tenho aqui uma plaquinha de sim e não, e você pode pausar esse vídeo e você pode fazer uma para você. Você não precisa fazer algo assim tão montadinho, mas você pode colocar no papel sim ou não, porque você vai levantar comigo a sua plaquinha conforme eu for elaborando as perguntas já baseadas nas evidências comprovadas no tribunal durante as audiências. Então vem comigo. A Amber conseguiu provar que o Johnny abusava de álcool? Sim. A Amber conseguiu provar que o Johnny abusava de substâncias ilícitas? Sim. A Amber conseguiu provar que ele quebrou os armários e utensílios de cozinha? Sim.
A Amber conseguiu provar que ele falou mal dela de forma depreciativa e bastante vingativa para um amigo? Sim! A Amber conseguiu provar que o Johnny a agrediu violentamente como em seus relatos? Não. A Amber conseguiu provar que o Johnny era violento? Não. A Amber conseguiu provar que seu papel em Aquaman foi afetado por causa do Johnny? Não. A Amber conseguiu provar que ele era violento nos relacionamentos anteriores? Não. A Amber conseguiu fazer o Johnny confessar que a agrediu pelo menos uma vez? Não. Alguma testemunha confiável presenciou o Johnny agredindo a Amber? Não. Foi provado que a Amber cometeu perjúrio? Sim. Então essas são as principais bases do que a Amber alegou e conseguiu provar. E agora a gente entra na questão do Johnny. O Johnny conseguiu provar que a Amber foi a fonte do TMZ quando ela foi pedir a ordem de restrição? Sim. O Johnny conseguiu provar que a Amber era agressiva com terceiros? Sim. O Johnny conseguiu provar que a Amber era abusiva verbalmente? Sim. O Johnny conseguiu provar que a Amber bebia quando ela disse que não fazia desde o relacionamento anterior ao Johnny? Sim. O Johnny conseguiu provar que a Amber usava substâncias ilícitas quando ela disse que não fazia? Sim. O Johnny conseguiu provar que ela mentiu quando disse que doou todo o dinheiro do divórcio? Sim. O Johnny conseguiu provar que ela o agrediu pelo menos uma vez? Sim. O Johnny conseguiu provar que ela o agrediu mais de uma vez? Sim. Há testemunhas que presenciaram a Amber agredindo o Johnny? Sim. O Johnny conseguiu provar que ela tinha um caso com James Franco enquanto eles ainda eram casados? Sim. O Johnny conseguiu provar que ela assinou um acordo que continha uma cláusula que impedia ambos de falarem mal um do outro na mídia? Sim. Foi provado que o Johnny cometeu perjúrio? Não. As fotos das agressões que o Johnny mostrou no tribunal são condizentes com os relatos de agressão que ele relatou ter sofrido da Amber? Sim. As fotos das agressões que a Amber mostrou no tribunal são condizentes com os relatos de agressão que ela relatou ter sofrido do Johnny? Não. A Amber conseguiu provar que suas fotos eram de fato reais? Não. A Amber conseguiu provar que suas fotos não foram manipuladas? Não. As testemunhas da Amber chegaram a se contradizer? Sim. As testemunhas do Johnny chegaram a se contradizer? Não. Os indícios vagos e moderados que a Amber conseguiu provar no tribunal foram relacionados a ciúme, bebida e substâncias ilícitas. Os indícios que o Johnny conseguiu provar no tribunal foram agressão física, agressão verbal, mentiras, constantes golpes publicitários e massiva difamação. Agora eu vou comentar sobre alguns dados extras que ficaram de fora do julgamento, ou seja, das paredes do tribunal. O histórico de agressão e prisão do relacionamento anterior da Amber, o fato que ela contrabandeou ilegalmente cachorros para a Austrália, a maquiagem que a advogada da Amber mostrou, e depois que a Amber reforçou, dizendo que usou de 2012 a 2016 para esconder os hematomas das agressões que sofria nas mãos do Johnny, só foi lançada no mercado em 2017. Em uma parte do depoimento do Josh Drill, o ex-marido da Raquel, a Rocky Pennington, que acabou ficando de fora da audiência, está no YouTube. Nesse depoimento, ele afirma que o Elon Musk, a Cara Delevingne e a Amber Heard passaram a noite juntos e que, no entender dele, eles estavam tendo um caso enquanto ela ainda estava casada com o Johnny. E temos também a questão que todas as ex-mulheres do Johnny Depp o defenderam publicamente. Aquela Jennifer Howell que eu mencionei anteriormente, a ex-melhor amiga da Whitney, a irmã da Amber, tem um depoimento fortíssimo que foi recusado neste tribunal, no da Virgínia, mas foi aceito lá no do Reino Unido. Então esse depoimento dela, que você consegue já encontrar pela internet, foca em alguns pontos bastante incisivos. No depoimento ela diz assim: soube que no dia 23 de junho, Whitney testemunhou que o Johnny supostamente bateu em Amber e nela própria, Whitney, na cobertura do centro onde o Johnny morava. E ela disse em seu depoimento que naquela noite da confusão, ela teve que ir morar com seu empregador, onde ela dormiu no sofá deles. Eu sou esse empregador. E a história que a Whitney me contou é bem diferente do que ela testemunhou. Primeiro, a Whitney
veio morar no quarto de hóspedes do meu apartamento em Boulevard, e não no meu andar, mas no meu quarto de hóspedes. Segundo, quando a Whitney chegou, ela estava uma bagunça, e ela disse que tentou impedir sua irmã Amber de bater e atacar o Johnny das escadas. A Whitney me disse que quando ela tentou intervir para impedir que a Amber fosse atrás do Johnny, a Amber empurrou o Whitney escada abaixo. Ela também me disse que estava preocupada que a Amber fosse eliminar o Johnny. A Whitney me disse que sofreu esse tipo de abuso a vida inteira, primeiro de seu pai e depois da Amber, que ela disse ser extremamente violenta. A Whitney morava comigo porque não sentia que poderia voltar a morar na cobertura do Johnny e da Amber Heard. Meu pai me lembrou esta manhã que eu disse a ele que a Whitney tinha ido morar comigo porque ela estava com medo de sua irmã. E a declaração dela lista uma série de outras alegações, incluindo alegações de que a Whitney afirmou durante o trabalho que a Amber havia cortado o dedo do Johnny. Enquanto a Whitney estava morando comigo, ela me disse que o Johnny ficava checando como ela estava e que ele a chamava de irmã e ela o chamava de irmão. Whitney me disse em várias ocasiões que ela não sabia por que ele estava no relacionamento e não sabia porque ele estava suportando a violência da Amber. A Whitney compartilhou comigo os danos sofridos por ela e Amber quando eram crianças e os ferimentos que ela sofreu pelas mãos da Amber, tanto psicologicamente quanto fisicamente, quando já estava adulta. A Whitney estava muito devastada durante esse período e o meu coração ficou partido por ela. Quando o filme que o Johnny gravou com a Amber, lá o Diário de Jornalista Bêbado, estava estreando no festival, o Festival Tribeca, a Whitney disse que em algum momento ali desse período, a Amber surtou e jogou um copo de vinho, cheio de vinho tinto, na cara dela. A Whitney não contou apenas para Jennifer, mas também para as outras pessoas que estavam presentes no escritório. Ela relata também como conheceu a Amber e a Whitney. Ela diz que como a Amber estava enfrentando problemas legais na Austrália por conta dos cachorros ilegais, a Jennifer, que trabalhava e ainda trabalha com filantropia, escreveu uma carta para Amber fazendo uma referência de um personagem de um papel que a Amber havia interpretado. Ela diz que fez isso porque como a Amber havia se voluntariado para a caridade, ela estava participando de eventos. Ela diz que a fundação chegou a premiar a Amber por conta dos seus esforços. E ela disse que até esse ponto não sabia nada sobre a vida da Amber por detrás das portas fechadas, até que se aproximou da Whitney. Nesse depoimento, de acordo com a declaração dela, quando a Amber se divorciou do Johnny, a Jennifer questionou por que sua organização sem fins lucrativos havia sido negligenciada na questão das doações, já que a Amber diz que doaria tudo para o negócio de direitos civis e o hospital infantil. A Jennifer, considerando a aproximação que ela tinha com a Whitney e com a Amber, a aproximação que a sua fundação tinha com a Amber, ficou muito chocada com isso. Então, ela foi conversar com o publicitário da Amber e perguntou por que a Amber quer doar todo o dinheiro para duas grandes instituições de caridade com os quais ela não estava associada. Aí o publicitário disse a ela que essas instituições de caridade eram proeminentes com alcance de imprensa mais significativo e também atrairiam a imprensa internacional. Aí ela diz que meses depois chegou uma doação de $250 mil. A doação era de um doador anônimo em nome de Amber Heard. E ela disse, olha, os fundos não vieram da Amber e eu acredito que essa doação veio do Elon Musk. Embora essa declaração esteja incluída em mais de 250 documentos judiciais, inclusive no próprio site do Tribunal da Virgínia, a equipe da Amber solicitou que esse depoimento fosse excluído e eles conseguiram isso. Ao que parece, a Amber está enfrentando potenciais acusações de perjúrio em 3 países diferentes e alguns especialistas jurídicos acreditam que ela pode enfrentar processos criminais por apresentar provas falsas no tribunal no processo contra o Johnny Depp. Antes de partir para a minha opinião final, depois de todo esse balanço, de todas essas provas que eu apresentei aqui para vocês, tudo que foi exposto dentro do tribunal, que ficou fora, depois que tudo foi organizado, como júri, eu tenho aqui o meu veredito. E eu vou ler agora
aqui para vocês, ok? Opa. Nós, do júri, consideramos a ré Amber Laura Heard culpada de difamação, perjúrio, injúria, calúnia, falsificação de provas, desacato ao tribunal, agressão com agravante e estelionato. E sentenciamos a ré a indenizar John Christopher Depp II em 50 milhões de dólares. Também sentenciamos a ré a emitir um editorial no Washington Post, refutando todas as declarações anteriores. Também, como parte de sua sentença, a ré deve emitir um comunicado de 1000 palavras a todas as cadeias de mídia, rejeitando todas as suas afirmações, alegações de agressão, abuso e sofrimento. Sentenciamos a ré a formular um pedido de desculpas a todas as verdadeiras vítimas de abuso que sofrem ou sofreram violência doméstica e não têm recursos para se defender. Sentenciamos a ré a escrever um ensaio de 5.000 palavras aos agressores conjugais, maternais, paternais, de qualquer espécie de papel social. Os aconselho a pedir ajuda e a mudar seu comportamento. Faça um apelo à cura para que mais pessoas se conscientizem que ações como a sua têm um alto preço. Sentenciamos a ré a elaborar um pedido de desculpas a todas as pessoas que acreditaram em você e promoveram seu nome como se você fosse uma vítima. Sentenciamos a ré a escrever um ensaio de 26 páginas. Cada página simboliza um dia de audiência, no qual você deverá pedir perdão de forma global a todas as pessoas que acompanharam o caso em todo o mundo. E também sentenciamos a ré a 6 anos de prisão. Metade da pena deverá ser cumprida no estado da Califórnia, de preferência em Hollywood, e a outra metade em Austin, no Texas, onde você nasceu. Muitas pessoas espalham mentiras que perpetuam por anos e décadas. Mentiras que destroem pessoas, famílias, comunidades. Acontece que toda mentira um dia será desmascarada. Mesmo assim, não significa que todos irão acreditar na verdade. Há aqueles que se recusam a acreditar nos fatos, mesmo com muitas provas. Há aqueles que não aceitam os fatos em prol da própria mentira. E há alguns, que nesse caso parece ser a maioria, optam por olhar para as evidências da forma como elas são, para absorver o que realmente os sinais estão dizendo. E esses sinais apontam que Amber Heard não é confiável, não é sincera, não é honesta, não é justa, não é passível de credibilidade, nem de compaixão com relação à sentença. Esse processo não justifica o Johnny Depp como um homem perfeito, mas o julgamento não aconteceu para avaliar até que ponto ele é ou não é uma boa pessoa. O julgamento começou para avaliar e determinar se uma injustiça aconteceu. Ele não precisa ser bom nem mocinho para que a questão seja tratada. Independente de quem ele é, Amber não tinha o direito de inventar acusações em nome de uma vítima que ela não é e nunca foi. Ninguém gosta de ser enganado e ninguém gosta de ser passado para trás. E quando alguém faz uma acusação falsa, é assim que a gente se sente como público. Tapeado, ludibriado e feito de bobo. A Amber tem beleza, tem talento, mas não tem dignidade. Ela tentou pegar um atalho para chegar mais cedo no que ela considera auge. Mas ela esqueceu que a mentira, pela conjuntura de ser uma invenção, não preenche todas as lacunas. Algumas respostas vão contradizer o que já foi dito, o que já foi registrado e o que o mentiroso esqueceu. Nem tudo dá para explicar e nem tudo dá para entender. No meio de tanta história, pode existir alguma verdade em algum relato da Amber Heard? Pode, mas a essa altura ninguém mais vai acreditar, porque ficou impossível discernir. Minha torcida é que o júri faça a coisa certa e puna a Amber Heard de alguma forma. A punição apropriada não deve ser simbólica. Deve ser notável, saliente e ilustre. O estrago que ela causou não tem como ser medido, por isso ele não tem preço. Mas isso não significa que ela não deva pagar. Ela nunca terá o suficiente e o equivalente para ressarcir
o que ela fez. Mas se o mínimo for tudo o que ela tem, que assim seja. Pois é, pessoal, agora eu fico aí no aguardo do júri, junto com vocês, e vamos ver o que acontece. Não esqueçam, a biografia da Amber Heard vai sair e vai ser bombástica. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro, Perfeito Estranho. Você pode adquirir pelo meu site. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbert que se vê preso em uma terrível maldição hereditária, enquanto ele começa a desconfiar que o serial killer pode estar escondido em sua própria casa. O livro pode ser enviado para qualquer lugar do Brasil e praticamente qualquer lugar do mundo também. Você ganha o livro autografado se quiser, marcadores exclusivos e um pôster também. Você pode me seguir no Instagram se você quiser. Eu tenho um canal no Telegram onde eu envio áudios exclusivos contando bastidores aqui do canal. E também tem um canal de cortes onde as análises são recortadas e postadas por lá. A gente se vê na próxima parte. Não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!